Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro, do componente curricular Sociologia, e vou ficar com vocês nesta aula, que é a aula de número, vamos lá, número 16. E o que teremos nesta aula? Revisão e avaliação. Ok? Tudo certo? Prontos e prontas? Vamos iniciar a nossa revisão. Nesta unidade 2, nós tivemos temas muito interessantes que foram apresentados. Dentre eles, vamos começar com a democracia. É bem interessante falar, porque democracia é uma palavra que até então parece muito comum no dia a dia, principalmente no nosso país, no Brasil, que é um país democrático. Mas voltando à teoria, à conceituação, do entendimento do termo, nós aqui afirmamos que definir democracia não é uma tarefa fácil. O conceito democracia é uma palavra que nos leva a vários caminhos. Contudo, nós vamos fechar aqui, nós vamos decidir que nós vamos afirmar que o principal significado é o poder político entregue para o exercício popular. Dentre as variantes que possamos encontrar tanto no campo teórico, acadêmico e também na prática, nós vamos dizer que a democracia, em linhas gerais, é o exercício do poder político por parte do povo. E pronto, podemos ficar com esse conceito para mais à frente, em outras aulas, em outros níveis de estudos, vocês poderem se aprofundar. Mas vamos continuar com os tipos de democracia que foram apresentados. O primeiro deles foi a democracia direta. Esse tipo de poder, esse tipo de democracia era exercida em Atenas, lá no período clássico grego. Dela, ou seja, dessa democracia direta, todos os cidadãos podiam participar, com parêntese aqui para cidadãos. Naquela época, lá em Atenas, na Grécia Antiga, período clássico, só eram cidadãos homens, nascidos em Atenas, com pais atenienses. Então, esses eram, somente esses, os cidadãos, que podiam participar diretamente, apresentando projetos de leis e votando nos projetos apresentados por seus iguais, na praça, na ágora, como se chama, o espaço onde eles discutiam livremente, votavam para aprovar as leis de Atenas lá na Grécia Antiga. O outro tipo apresentado para nós foi democracia representativa, que é um tipo que surge junto ao parlamentarismo e ao republicanismo. Percebam aí que já há uma variação do modo como se organiza a democracia, mas sempre tendo como base o poder exercido pelo povo. A democracia representativa é uma forma mais atual, que permite o exercício indireto da democracia por meio da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Isso mesmo, através do voto, nós elegemos os nossos representantes. O terceiro tipo que foi apresentado em nossas aulas foi a democracia participativa. Este tipo, esta democracia, está situada entre a democracia direta e a democracia indireta, aquela representativa que nós lembramos e falamos agora há pouco. A democracia semidireta, que é a participativa, ela é composta pela eleição de representantes para atuarem nos poderes legislativo e executivo e pela possibilidade de participação direta da população nas tomadas de decisões governamentais e estatais. Vejam como é interessante. Há uma possibilidade de uma participação direta do povo nas tomadas de decisões governamentais e estatais. E como isso se dá? Indo lá para a Câmara dos Deputados, toda a população? Não, é feito através de plebiscito,
consultas populares, e nesse ponto todos os cidadãs daquele país que é regido por uma democracia participativa, vai dar a sua opinião, dar o seu voto diante daquela pergunta para uma lei, para uma questão que é colocada para organizar aquela sociedade. É um tipo de democracia bem interessante e que existe sim na atualidade em alguns países aí pelo mundo. Mas para que essas democracias, seja qual for o tipo, possam acontecer, existem alguns elementos que também são fundamentais para que na prática aconteça. Um deles é a cidadania. A cidadania é a expressão concreta, olha que bonito, expressão concreta do exercício da democracia. Sem cidadania, não temos como exercer de fato, de forma plena, a democracia. E exercer a cidadania plena, como falamos agora há pouco, é ter direitos civis, direitos políticos e sociais, porque desta forma expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. Em uma sociedade organizada, democrática, a democracia também deve ser plena. Outro ponto que nós trouxemos em aula, que é importante para o exercício democrático, é que também tenha-se o respeito aos direitos humanos. E os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos, eles regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, e isso deve e é válido para todos em todo o mundo. Essa Declaração dos Direitos Humanos, ela tem algumas características, tem vários itens, mas nós trouxemos para vocês, nesta aula da unidade 2, apenas algumas características de um modo geral. A primeira delas é que os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa, de cada indivíduo. Outra característica é que os direitos humanos são universais para todos e todas, são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas, ok? E também, a terceira característica, os direitos humanos são inalienáveis, não tem negociação, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser até limitados em situações muito específicas, ok? Essas são características gerais dos direitos humanos aplicado a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Isso é muito importante saber, anotar e respeitar. Outro ponto importante também para a democracia e que está presente no nosso país e em muitos países pelo mundo é o princípio republicano. Nós comentamos aqui que o princípio republicano indica a busca pelo interesse da maioria. Eu gostaria de frisar mais uma vez essa questão da maioria, que em nosso texto está com uma letra maiúscula, porque maioria aí significa todas as pessoas, e não as maiorias que têm representatividade política, social ou econômica. Aqui nós vamos englobar todas as pessoas que têm aí o seu interesse respeitado e buscado pelo princípio republicano, para que a formação do espaço público, a partir da utilização de outros princípios constitucionais, documentais, político-ideológicos, estejam destinados a auscultar, ou seja, ouvir a sociedade e garantir direitos, mais uma vez, à maioria e às minorias. Percebam que agora está com letra minúscula maioria e
minorias. Aí sim, nós estamos representando e tentando falar dos diversos segmentos sociais que existem, infelizmente, por conta da não representatividade em vários campos da sociedade. Mas a maioria, com letra maiúscula, tem que ser respeitada, ou seja, todos e todas, isso é muito importante. Fechada essa aula, tendo relembrado todos esses itens que aqui comentamos, nós voltamos em outras aulas para falar, digamos assim, de ações educativas. E fizemos a pergunta, o que são ações educativas? Falamos que é uma atividade educativa e que também é uma atividade formal ou não formal deliberada, envolvendo alguma forma de comunicação destinada a trazer a aprendizagem. De certo modo, são consideradas contrapartidas sociais. É você devolvendo para a sociedade algo que você já recebeu, ou seja, são um retorno voltado para o benefício da sociedade a partir da execução de um determinado projeto. Elabora-se um projeto de uma ação educativa e leva este projeto à prática. Aqui, esta mensagem significa que uma ação educativa tem que ser planejada, tem que ser pensada, para depois você dar este retorno à sociedade, por exemplo, da educação que você está recebendo aqui, através dos nossos canais com mediação tecnológica. Legal, né? Uma ação educativa? E aí vem outra pergunta que também nós fizemos. E as ações solidárias? O que são ações solidárias? São ações que promovem o voluntariado. Aqui entra o item importante, que é o voluntariado. É a reflexão sobre questões humanitárias e o incentivo à solidariedade. Outro ponto importante, solidariedade, tais como visitas a orfanatos, creches, asilos, bem como ações educacionais para terceirizados, como alfabetização, inclusão digital, ensino à distância, entre outros, ou seja, muitas outras ações solidárias podem ser executadas. E estas ações solidárias, educativas, elas têm uma norma, têm uma lei? Tem sim, e nós apresentamos para vocês documentos normativos de preservação dos direitos, deveres e garantias. E citamos o documento maior da sociedade, que é a Constituição. No nosso caso, brasileiro, a Constituição Federal de 1988. Nela, traz de forma bem geral, os direitos e deveres do cidadão brasileiro, que, salvo algumas exceções, devem ser aplicados a todos e todas, independentemente da condição social, cor, etnia, religião ou ideologia política. As leis e as normas que estão na Constituição Federal, repetindo e frisando, devem ser aplicados a todos e todas, independente de qualquer diferença muito natural que exista. No nosso caso específico, que é o campo educacional, da educação para a solidariedade, nós temos aí previsto na nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E neste texto, a solidariedade na escola aparece em uma das competências gerais da BNCC, recomendando que os alunos desenvolvam ao longo de sua vida escolar princípios solidários para ter responsabilidade e cidadania. É a 10ª competência geral que diz o seguinte: responsabilidade e cidadania. Esta define habilidades e aprendizagens essenciais para uma formação integral de alunos responsáveis e cidadãos. Anotem também aí, é a competência de número 10 que prevê responsabilidade e cidadania. Desse modo, preconiza o agir pessoal e coletivamente,
com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Outro documento apresentado é o ECA. Sim, esta é a sigla para o Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos de quem? Da criança e também do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. Sim, é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Esse documento é muito importante para a proteção deste público bem específico, que são as crianças e os adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou mecanismos de proteção, mecanismos legais de proteção em diversas áreas, como a educação, saúde, trabalho e assistência social. Ficou estabelecido o fim da aplicação de punições para adolescentes, tratados com medidas de proteção e, em caso de desvio de conduta, se ocorrer, com medidas socioeducativas e também em caso de atos infracionais que são ou que possam ser cometidos por esse público, crianças e adolescentes. O ECA vai dar este amparo. E o ECA já tem mais de 30 anos e, mesmo assim, como documento, como prática, ele enfrenta desafios para sua efetiva implementação. A lei, o ECA, no caso, que é um documento normativo, ele é muito avançado, porém, ainda existem aí algumas dificuldades, como, por exemplo, tornar essa lei conhecida para resistir aos ataques. Também tem que haver prioridades de investimento para que ela de fato possa acontecer na prática e proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes. Outro ponto que é desafiador é o pleno funcionamento de conselhos tutelares em todo esse país, também educação e saúde. Outro ponto principal e importante na questão da implementação efetiva do ECA e também territorialidade e desigualdades que muitas vezes impedem e trazem aí para nós esses desafios que ainda existem até hoje. E para isso nós trouxemos um relato de um conselheiro tutelar que vive essa prática diariamente quanto aos desafios que o ECA enfrenta. Vamos assisti-lo? Olá, meu nome é Kirk Jobres Axado. Estou conselheiro tutelar de Manaus, da Zona Sul 1, por 4 mandatos, onde em Manaus existem 10 zonas que abastecem em relação ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a ligação do conselheiro tutelar em Manaus? Ele é autônomo, ele é injurisdicional e ele faz valer todo o direito de criança e adolescente, seja na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na área do lazer. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ampara a criança e o adolescente em todos os seus segmentos. E o Conselho Tutelar, ele é um vigilante das leis. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 8.069/90, essa lei que vem fazer valer o direito da criança e do adolescente, ela tem uma relação paralela ao Conselho Tutelar, porque o conselheiro tutelar segue todos os seus artigos na íntegra, principalmente o artigo 5 do ECA, onde diz que ele tem todos os seus direitos. O Conselho Tutelar, dentro do seu artigo, ele não pode ter a sua função desembaraçada, que é no 236. Ele pode até dar voz de prisão para aquela pessoa que venha a violar um direito de criança e adolescente. Isso, lembrando que funciona 24 horas ininterruptas. Falando em dificuldades, claro que de região por região, temos regiões aí, regiões rurais, temos as regiões terrestres que você tem que adentrar, são zonas de ramais, mas vou falar quanto trabalhamos aqui na parte urbana, na cidade de Manaus. A nossa grande dificuldade é o material humano, é uma equipe interprofissional que possa caminhar junto com o Conselho Tutelar, é acionarmos as buscas ativas, são veículos que nós tenhamos 24 horas à disposição para que você possa averiguar se aquela denúncia procede ou não procede. É material administrativo, desde a resma de papel, de canetas, material de limpeza,
uma série de fatores que dificultam o atendimento do conselheiro tutelar, porque o conselho tutelar ele é a porta de entrada. São aqui que chegam as denúncias do Disque 100, chegam as denúncias de hospitais, de escolas, denúncias anônimas das próprias delegacias. Ou seja, o conselho tutelar sempre será a porta de entrada. Como você acionar o conselho tutelar? Através do número 08000 092 1414 ou você liga para os direitos humanos, Disque 100. Não seja omisso, faça a denúncia, participe. Diante desses esclarecimentos, encerramos a nossa revisão número 1 e até a próxima!